Bom dia a todos. É uma honra estar aqui com os senhores e agradeço à comissão executiva de propiciar a esse grupo que está iniciando dentro da Sociedade Brasileira de Anestesia a oportunidade de abordar nessa manhã qualidade, segurança e anestesia. Claro que nós, anestesiologistas, estamos envolvidos nisso desde a nascença, né, desde a índole da nossa formação, e por isso eu acho que tanta gente está aqui hoje se interessando e preocupado com esse tema, que para nós, anestesiologistas, somos pioneiros, né, nessa área, dentro das especialidades médicas, e com certeza vamos continuar sendo e tomar pé, né, e acompanhar junto às organizações nacionais todo esse processo que está acontecendo com os hospitais e a preocupação com a segurança do paciente. Coube a mim falar um pouco sobre o desenvolvimento de indicadores para a garantia da qualidade dos processos. Então, só chamando a atenção aqui, que garantir alguma coisa já é meio complicado, mas com certeza a gente precisa desenvolver instrumentos de medida para buscar a qualidade. É uma máxima de todo gestor, de todas as pessoas preocupadas com qualidade, né, essa questão que nós vamos abordar agora. Quando a gente pergunta para um serviço, ou para cada um de nós que tem orgulho de onde trabalha, ou tenta enxergar o que é bom dentro do seu ambiente de trabalho, a gente sempre vai ter uma visão, ou tentar ter uma visão que eu já sou bom no que eu faço, ou a gente é bom, a gente está no caminho certo, a gente tem muita coisa boa. Nessa situação, a gente muitas vezes está voltado para dentro de si mesmo, pelo pequeno mundo que a gente às vezes circula, e esquece, né, que a máxima é, se você é bom, então prove que você é bom. Se você pode provar que é bom em todas as áreas de atuação, que no nosso caso aqui da anestesiologia, virou esse polvo com todos os tentáculos abertos, quer dizer, nós atuamos no cuidado perioperatório, mas temos toda essa gama de interferência ou de ação como departamento, como serviço, esse aspecto de ser bom, quando a gente olha só para dentro, acaba ficando questionável, porque se eu sou bom, eu tenho que ser capaz de mensurar se eu sou bom, quanto eu sou bom e em que eu sou bom. Provar que eu sou boa, né? Ou o serviço é bom e que nós temos medidas disso. Eu trouxe aqui um exemplo do nosso serviço, que está passando pelo processo agora final de avaliação da Joint. Nós já somos Hospital de Clínicas de Porto Alegre, credenciado pela ONA, né, já acreditado, mas com relação à Joint, nós estamos iniciando o processo há 1 ano. E só trouxe, assim, são dados só da anestesiologia, que dentro do capítulo referente à anestesia e cirurgia, o serviço de anestesia, que também a gente achava que estava muito bem, obrigada, né? A gente acaba vendo que, dentre todas as avaliações da Joint, todos os capítulos, né, os seus padrões, no caso desse capítulo da anestesia e cirurgia, 34,7% dos nossos dos processos monitorados pela Joint, nós estamos não conformes, né? Aponta-se uma parte que é bem importante em todo o processo de avaliação dessas instituições credenciadoras de acreditação, a falta de documentação adequada. Então, isso também aparece aqui nos nossos registros. Falta de registro. Às vezes você faz, você planeja, você falou com o seu paciente, mas não está com consentimento informado assinado, você não está com o registro adequado de todo o processo, pré, trans e pós. Então, tudo isso nessa avaliação interna e externa, nos processos de acreditação da Joint, é orientado. Então, dentro desse raciocínio, a gente pensa que está bom, né? E quando vai olhar, no processo da acreditação da Joint tem conforme, parcialmente conforme, não conforme ou não aplicável. Então, aqui só algum exemplo para os senhores, que a cada padrão desses 48 foi avaliado, alguns, a anestesiologia estava conforme, né, pelo padrão da comissão de acreditação, e outros parcialmente conformes, como tem outros não conformes, 37% não conformes. Então, quer dizer, quando a gente começa a avaliar e medir o que a gente está fazendo, aquela sensação já vai reduzindo. Claro, a gente sabe sempre que tem coisas para arrumar e consertar. Então, já não sou tão bom quanto eu pensava. Eu vou ter que dar uma olhada. Quer dizer, o que eu faço? Na verdade, a visão mais correta, que é o que todos nós aqui estamos buscando, a gente já faz o que pode dentro da situação atual, mas, com certeza, eu posso ser muito melhor do que eu estou sendo.
E aí eu vou buscar um programa de melhores práticas, um programa de qualidade contínua que realmente permita a gente evoluir. Então, nesse processo, é muito importante a gente conhecer o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando. Então, eu estou buscando, fazendo esses processos todos de avaliação, uma avaliação normativa, quer dizer, eu quero saber se o que eu estou fazendo pode ser feito melhor, se está ruim, se está bom, se eu posso melhorar e como. Então, quando eu busco a qualidade, eu vou tributar valor a essas coisas. Eu vou ver se essa qualidade do que eu estou fazendo está dentro do melhor e até quanto eu posso melhorar. É claro que isso tem que ser definido com alguns critérios. Então, esses critérios, que deve ser feito por princípio de ser bom ou adequado, isso tem que ser vindo da literatura, das experiências de grupos que já fizeram anteriormente, que é uma das coisas que está sendo cada vez mais difundida na literatura. Quais são os critérios que, naquela prática, ser bom significa fazer isso, ou tal outra coisa que eu ainda não estou fazendo. E essa definição de padrões, né, acaba sendo o nosso mote para buscar uma medida, né, um indicador para medir se o que eu estou fazendo, estou apanhando desse controle aqui. Então, aqui eu estou buscando o ideal em termos numéricos desse indicador é acompanhar esse padrão definido e essa medida, essa métrica que vai ser usada para eu ver se estou já atingindo esse padrão para obter a qualidade, seguindo os critérios adequados, é que faz parte desse processo da busca de qualidade contínua. Então, na avaliação da qualidade, nós estamos buscando três partes, né, que é o conceito básico da qualidade, como a gente vai ver, três componentes básicos. A estrutura, que é a estrutura, o que eu tenho de material, o que o hospital já me oferece para trabalhar. Eu tenho todos os fármacos que eu preciso. Então, essa é a primeira parte, como já foi dito aqui, que é ver se você tem uma estrutura mínima legal para funcionar, se os equipamentos estão adequados. Depois vem uma parte bem significativa e importante, que é o motivo desses indicadores que nós vamos falar aqui hoje, que são os processos. Nós estamos buscando lá o resultado, o desempenho, o produto final. Mas se a gente não passar por essa investigação do que eu posso mudar no meu processo de fazer as coisas, né, aqui estão envolvidos, o nosso papel está bem inserido nos processos. Quer dizer, os pacientes, os profissionais da saúde, com base naqueles padrões estabelecidos, vão ser mensurados o meu processo para eu poder atuar, fazer um feedback e obter o resultado desejado. Então, aqui, essa tríade da teoria geral dos sistemas do Donabian, ela representa esses três componentes, e aqui, no nosso caso, nos pediram para falar um pouco sobre essa participação como profissional de saúde, a avaliação desse processo que se relaciona com o nosso cuidado em saúde, do profissional médico. Se você faz alguma coisa, como é que você faz? Qual é o seu processo de fazer uma avaliação pré-anestésica? Qual é o seu processo de organizar antes de começar a anestesia? Como é que você documenta seu pré-operatório? Você já tem um procedimento formal, livre e esclarecido, né? Não apenas um papel que o paciente assina ali na entrada do hospital para obrigar a assinar. Então, são várias perguntas, né, que a gente vai rever quando está investigando os indicadores desse processo. Então, nossos indicadores de saúde, principalmente nessa área de processos, eles são medidas, né, de construção de uma coisa difícil de quantificar, que é o cuidado ao paciente, o cuidado da saúde. Então, essas ferramentas, essas métricas, né, que são modos de representação, podem ser medidas tanto quantitativa como qualitativa, dentro de uma realidade. Então, um indicador, ele tem numerador e denominador. Eu quero ver quantos pacientes chegam com registro de avaliação pré-operatória adequado em cima do universo todo dos pacientes cirúrgicos. Eu tenho que ter uma meta, aonde eu quero chegar. O ideal, é óbvio que a gente quer que 100% dos pacientes chegam com a documentação adequada, com a anestesia planejada. Mas será que eu estou dentro do que é possível na minha realidade? Quem sabe a minha métrica inicial, a minha meta inicial, seja atingir 50% nos pacientes que chegam do ambulatório, 100% nos pacientes internados. Então, um indicador é um sistema de medida que deve ter bem definido o seu numerador e denominador, da onde, quem vai fazer essa coleta de dados e quais são as metas que a gente quer alcançar.
Então, o que permite quando a gente estabelece que um indicador é importante? Ele permite o conhecimento profundo do nosso serviço. Você para avaliar cada processo, cada ponto que você tem forte, quais são os seus pontos fracos, aonde você pode melhorar esse processo sem muitas dificuldades, né? Avaliar e monitorar todas as consequências do que a gente faz, e, principalmente, depois disso, estabelecer caminhos, rumos para serem tomados para promover as mudanças. Um terceiro motivo para existir indicadores é preparar para enfrentar ameaças, competição, recursos. Todos nós sabemos que a remuneração por desempenho, que é uma coisa que já está acontecendo há bastante tempo e tem uma previsão aqui no Brasil que em alguns momentos a gente pode dizer que já acontece, quem fizer melhor transplante, por exemplo, de fígado no Brasil, ou transplante de pulmão, daqui a pouco vai estar recebendo mais por boa prática, por ter um desempenho melhor, e essa remuneração, principalmente dos serviços públicos, faz com que existe uma competição, né, não só hoje de marketing, de um ser melhor que o outro, mas também pela remuneração. E, portanto, esses indicadores, eles auxiliam, né, na tomada de decisões, de promover as ações estratégicas, escolher quais são as próximas etapas que a gente vai poder fazer. O foco sempre, né, embora o Rogério fez uma observação interessante, que muitos dos senhores estão aqui pela qualidade, né, estão todos envolvidos de alguma forma nos seus hospitais com o processo de fazer melhor, dentro da situação real de cada um. Mas, se vocês pararem para pensar, que é o foco hoje de várias organizações internacionais, o nosso foco tem que ser a segurança do paciente, por tudo aquilo que já foi mostrado, do que hoje o hospital é um ambiente totalmente inseguro. Então, o paciente, em vez de entrar ali sabendo que vai sair melhor, ele pode nem sair. Quer dizer, essas estatísticas mostradas pelo Dr. Bagatini servem para mostrar a magnitude desse problema e por que a Organização Mundial de Saúde, a World Federation, a SBA e todos nós estamos aqui envolvidos nisso. Quando os princípios, então, para melhorar a qualidade, começar a criar seus indicadores, se baseiam nesses motivos que a gente acabou de falar, mas também nós temos que ter um plano e definir o nosso processo de fazer isso, né? Porque o que serve para uma instituição pode não servir para outra. Por exemplo, no meu serviço pode estar bem resolvido a documentação do transoperatório, que o doutor Jurandir vai abordar. Quer dizer, hoje a tendência é a ficha eletrônica de anestesia, é os registros eletrônicos que o paciente cirúrgico, em relação ao paciente clínico, de uma forma geral, nas instituições, nós estamos bem atrasados. Então, no meu hospital, por exemplo, na anestesia, nós estamos muito bem obrigados de registro de trans, que é eletrônico, há quase 2 anos, né, não totalmente, mas está sendo parcialmente substituído. E o registro eletrônico é uma parte da documentação que é resolvida. Mas pode ser um problema muito grande, como os senhores viram, a falta de documentação do pré-operatório. Porque agora aquela ficha de pré está desconectada da ficha de trans e, muitas vezes, ela se perde ou nem é preenchida. Então, criar um indicador vai depender da realidade de cada serviço. Obviamente, a SBA, ou essa comissão que está se criando, vai tentar aproveitar a experiência de quem está na frente, o Sírio-Libanês, o Albert Einstein, os que já foram acreditados e que estão realmente funcionando, para criar uma diretriz para todos nós. Mas isso tem que passar por esses passos. Você tem que definir os objetivos do seu serviço. Como é que você faz, né, como vocês estão organizados e quais são as prioridades que vocês vão atacar primeiro. Depois, vocês vão definir os usuários. Os nossos usuários do serviço de anestesia é bastante amplo e cada vez maior, porque nossos usuários são um foco no paciente, mas nós temos toda a parte dos cirurgiões, né, a nossa relação com os cirurgiões tem que ser um trabalho de equipe, a própria administração, os administradores, a farmácia, as enfermeiras, quer dizer, é um leque muito grande, como a gente já viu. Depois dessa definição dos usuários, defina o que é importante para cada grupo. Não basta eu satisfazer apenas o aspecto administrativo, assistencial, se eu não olhar que também eu estou com relação, ou atendendo mal, que tem a perspectiva do cirurgião, tem a perspectiva do outros usuários do nosso serviço. Então, cada grupo exige um foco na sua área se você quer fazer todos aqueles tentáculos do polvo, né, tentando alcançar os nossos objetivos. Depois que você definiu o que é importante para o seu grupo, você tem que gerar atributos de qualidade para que esse grupo considere importante.
Então, você vai usar a literatura, você vai usar os padrões definidos, aqueles que eu citei, que vêm de experiências e a literatura que é ampla nesse assunto, na anestesia não tanto, mas que nos dá padrões de desempenho que a gente vai procurar. O quinto passo seria medir esses desempenhos, né? A medida de desempenho na entrega da qualidade, eu vou ter que, além de medir, obviamente, vou medir e vou fazer o quê com ela? Porque aquela avaliação que nós falamos no começo, né, que ela deve ser sempre completa, quer dizer, eu primeiro tenho que ter o instrumento, tenho que estar avaliando, mas eu tenho que monitorar esses dados, mas com certeza eu vou ter que monitorar, planejar, monitorar, agir e depois avaliar e promover as mudanças. Então, esse ciclo que já foi mostrado aqui, de continuidade do porquê fazer os indicadores, não é tão simples. Então, medir nem sempre é o problema. Aliás, falar que vai medir talvez seja uma das coisas mais simples do mundo, porque os hospitais hoje, mesmo que a anestesia não esteja inserida no seu processo todo informatizado, grande parte dos nossos hospitais tem um banco, uma organização institucional que pode promover muito desses indicadores, como eles têm os indicadores gerenciais. Agora, medir, depois tem que fazer todo o processo do PDCA. Então, rodar o PDCA dentro de um serviço de anestesia, focando na nossa especialidade, já não é tão fácil. Quer dizer, eu planejei, fiz as reuniões, como foi falado aqui, né? Tentei, primeiro, promover uma ação dentro do nosso grupo, começamos a fazer, estabelecemos os nossos indicadores, né? Avaliamos em quanto tempo. Tem indicadores que devem ser feitos mensalmente, tem indicadores que podem ser feitos anualmente. E essa monitorização tem que ter gente para fazer isso, né? Então, depois eu acho que é importante a gente promover a estrutura do Círio, por exemplo, com a gerência da Fabiane. A gente tem visitado bastante e é muito interessante o grupo que se criou para fazer essa ação contínua. Se eu fizer uma vez e deixar cair no esquecimento, nós acabamos perdendo também até o respeito, né, dos nossos colegas e dos próprios colegas parceiros da anestesia. Fez uma vez, nunca mais mediu. Quer dizer, abandonou o processo e aí, para começar de novo, pode ficar bem pior. E se você detectou, avaliou, por exemplo, que a sua incidência de queda de leito, ou que a sua incidência de registro de documentação do pré-operatório, ou que você não está preocupado com a analgesia pós-operatória, você não está fazendo, monitorou, mediu, o que você vai fazer para mudar? Isso aqui provavelmente é a etapa mais difícil, porque essa revisão aqui de estratégias e mexer com o processo do outro, como é que nós, anestesiologistas, que temos uma atividade dentro de sala muito isolada, eu não sei como é que o meu colega do lado trabalha, a não ser que eu esteja medindo, de uma forma sistematizada, o rendimento, a produtividade de todos. Como é que eu vou interferir no processo dele? Né? Então, nós vamos colaborar e contar com essa adesão praticamente voluntária e comprometimento dele entender por que nós estamos solicitando ou fazendo isso. Então, alguns indicadores de qualidade na anestesia vai seguir os princípios gerais definidos hoje pelas instituições que fazem isso há muito tempo. Então, alguns indicadores vão se referir a eventos corriqueiros importantes dentro de cada serviço, definidos, né? Principalmente aqueles indesejáveis. A medicina, a gente que está ligado à anestesia, sabe muito bem disso, a gente evolui muito mais quando tem um problema, um risco, do que quando tudo dá certo. Quando tudo dá certo, eu sempre digo isso, quer dizer, aquilo é o esperado, é a nossa obrigação, é o nosso resultado, é o que a gente deseja. Agora, quando não dá certo e você não faz nada, bota a poeira debaixo do tapete, isso vai gerando um monstro, né? Quando você vê, você perdeu o controle. Então, reconhecer isso, né? Quais são os eventos que são importantes, que são indesejáveis e que ainda acontecem, vai formar algum desses indicadores clínicos. Nem sempre tão graves, porque antes na anestesia, se vocês olharem a literatura, os indicadores nossos sempre foram assim, ó, desde a época do Cooper. Né? Ele já definiu a medida mais usada, era morreu ou não morreu, que é a taxa de mortalidade, e a morbidade, que o Cooper já definia alta, média, baixa, e na época ele definiu o incidente, quer dizer, aquilo que aconteceu, mas não gerou nenhum resultado, nenhum desfecho grave. Mas quando você define que esse evento
Se a gente for esperar por morte em anestesia hoje, todos nós já sabemos que a segurança que atingiu a anestesia é bastante significativa, nós vamos ter um indicador muito pobre e muito pouco específico, muito pouco sensível para detectar problemas. Então, uma outra abordagem chamado do evento sentinela, que já foi abordado aqui, já pega esses eventos, esses indicadores que são indesejáveis e que gerou um desfecho, né, muito importante, ou o óbito, ou uma perda grave, ou um dano neurológico permanente, uma paresia, uma parestesia, e isso não faz parte da evolução desse paciente. Então, são 2 tipos básicos aqui de indicadores, que depois também vão ser categorizados em gravidade, para merecer cada ação. Então, já foi citado aqui que os eventos sentinelas são aqueles que causam um desfecho importante e grave no paciente, e a Joint Commission, né, ela monitoriza isso em todos os seus hospitais acreditados internacionalmente, de forma voluntária. Pode haver um registro voluntário, que as estatísticas na página da Joint vocês conseguem olhar isso livremente. Isso aqui eu tirei de lá semana passada. Então, você consegue ver que os eventos sentinelas monitorados têm alguns relacionados diretamente com a anestesia. Isso aqui, ó, 99 de 6.600, e tem alguns diretamente relacionados com a nossa atuação, os nossos processos, erro de transfusão, né, ventilador com defeito, né, tinha um outro aqui que eu marquei, erro de medicação. Tá? Então, embora indiretamente, esses eventos também têm a ver conosco e nós podemos estar envolvidos diretamente. Então, esse número de registros voluntários, a Joint tem acompanhado, os hospitais acreditados cada vez estão mais organizados, perdendo o medo, como foi mostrado pelo Dr. Bagatini, de notificar. Porque essa cultura da punição, felizmente, né, com esse trabalho contínuo, tem melhorado. As pessoas agora querem notificar pela oportunidade de melhora, e ela está se sentindo importante, ela tem que se sentir importante, porque ela vai receber um feedback do que foi feito com aquele seu dado que ela ofereceu. Ela tem que saber o que foi feito para ter essa visão. Existem 2 trabalhos novos, recentes na literatura, abordando especificamente os nossos indicadores, assim, uma avaliação crítica. Um é esse aqui do Current, do Anesthesiology, do Current Opinion Anesthesiology, 2009, que é manejando a qualidade de um departamento, que nos dá essa visão de quantos usuários o serviço de anestesia atende, tirando a visão não apenas do paciente, que é o mais importante, mas aquilo que eu já citei. O cirurgião é nosso cliente, o hospital é nosso cliente, e o nosso serviço, principalmente os departamentos acadêmicos, tem desafios muito maiores. Então, quando eu vou olhar para a perspectiva do paciente, eu posso escolher, por exemplo, indicadores clínicos, como a incidência de náuseas e vômitos, a incidência de náuseas e vômitos em paciente que recebeu profilaxia de náuseas e vômitos, o percentual de dor aguda nesses pacientes, por exemplo, na sala de recuperação, a medidas de segurança, erros com droga, medicação, que são muito maiores do que a gente hoje notifica, morte inesperada, mudança da técnica de anestesia. Você queria fazer uma peridural ou uma RAC para uma cirurgia tal, e não foi possível, você teve que trocar. É outro indicador que está sendo bastante utilizado. O relacionamento médico-paciente, as relações, também pode ser um indicador importante para a perspectiva do paciente. Ele não sabe se o anestesista é ótimo, tem o título que ele tem TSA, tem mestrado. Ele não quer saber disso. Ele quer saber que ele foi bem tratado, que ele foi ouvido, que você olhou e tocou nele. A gente vê isso, alguns colegas de bom relacionamento, às vezes têm muito mais sucesso profissional do que aquele famoso lá, que tem um monte de título, mas não sabe conversar. Então, para o paciente, a perspectiva dele não é, de repente, as nossas perspectivas do que a gente está buscando nos nossos processos. Então, essa é uma diferença que a gente tem que fazer. A perspectiva do cirurgião, que todos nós conhecemos, e a gente não mede. Quer dizer, o que interessa para o cirurgião, se ele gosta ou não do anestesista, se ele se sente seguro com aquele anestesista? A competência, gente, a competência clínica é uma obrigação. Isso é assim, como dizer, não tem como a gente fugir disso. Todos nós temos que ser competentes. Né? No final da residência, então, a gente está sempre chamando a atenção. Vocês todos são competentes. O que vai definir o sucesso profissional, o número, né, até a remuneração que você vai ter, principalmente a sua visão mais ampla das coisas. E essa aqui é uma visão que eu achei muito interessante nesse trabalho, que, para o cirurgião, o tempo é muito importante. Ele quer saber se você começa na hora, se a sua taxa de cancelamento de cirurgia, logo lá, antes de entrar na sala, se está muito alta.
né? Ele quer saber se ele tem acesso à anestesia a hora que ele precisa, principalmente em situações de emergência, né? Ele quer saber se você vai olhar o paciente dele no pós-operatório. E esse grau de satisfação também pode ser medido como indicador. E claro que a perspectiva do serviço de anestesia, com toda a abrangência que a gente tem hoje do perioperatório, é uma coisa imensa. A gente tem que escolher em cada área e priorizar, né? Não tem como atingir de uma vez só a parte educacional, da formação do residente, a parte cultural, da segurança da organização, desde as rotinas de preparo de fármacos, identificação de fármacos, a documentação, como a gente falou, né? Nós podemos estar monitorando no serviço a produtividade. Eu tenho 70 funcionários. Quem é que produz? Quem é que está sempre de licença? Quem é que não está produzindo a média geral daquele serviço, né? A influência do serviço. Você participa das reuniões do seu hospital? Você é ouvido? Você tem convites para dar palestra fora? Você está sendo reconhecido pelos seus pares? Então, isso pode ser um indicador se a sua influência interna e externa está sendo valorizada ou se você está no caminho do ostracismo. Quer dizer, se ninguém sabe que você existe, você não é importante. A gente tem que se tornar importante no ambiente de trabalho e eu acho que se vocês estão aqui hoje é com essa visão. Quer dizer, a anestesia, muitas vezes delegada pela administração, quer dizer, ganha hoje um papel, quando se fala em qualidade e segurança, que trouxe a especialidade de volta para o foco, né? De volta para a atenção dos nossos administradores. E o segundo artigo que os senhores podem usar, né, que é bem atual, que também é sobre esses indicadores, bati aqui, é bem sensível, é essa revisão sistemática do Anesthesiology, que fala sobre indicadores específicos de qualidade e segurança em anestesia. É o primeiro artigo, é a primeira revisão sistemática desse assunto em anestesia. Ele revisou não só os artigos publicados em revistas científicas, mas ele também buscou os programas existentes em vários hospitais, em várias instituições. Então, ele foi selecionando, sobrou aqui dos 89, foi excluindo 22 artigos e 26 programas de indicadores, mostrando muitas vezes que os programas, muitas vezes, estão mais avançados do que a própria publicação. O que ele encontrou? 108 indicadores clínicos anestésicos, mas praticamente a metade estava relacionado muito à cirurgia e o perioperatório. Ele resolveu prestar mais atenção na prática anestésica. Então, 55 desses indicadores dos 108 permaneceram na análise desse grupo. E destes, 42% eram de processos. Tem, então, de estrutura, processos e resultados. 42% eram de processos. 57% desses 55 medidas de avaliação de segurança e eficácia do paciente, voltado para o paciente. Só que o nível de validade, grau de evidência, que eu até tirei a tabela, esse artigo é super extenso, é muito pequeno. E até estava falando com o Antônio Bastos, que é o gerente de qualidade do Einstein, que infelizmente não pôde comparecer aqui, é do nosso grupo, e ele estava dizendo, mas evidência, indicador está tentando resolver problemas para ter evidência. Então, não é uma coisa ainda que nos preocupa. Os indicadores que têm evidência hoje são os chamados descritivos. Por exemplo, tem evidência que profilaxia de náuseas e vômitos é importante. Essa é uma evidência nível 1A. Mas não tem evidência que registro de ficha de anestesia é importante. E não é por isso que eu vou deixar de fazer ficha de anestesia. Não tem evidência científica, entendem? Então, essa busca na anestesia é um processo que está começando. É validar esses indicadores de qualidade e segurança. Então, ele classificou esses indicadores e avalia cada indicador em 8 aspectos bastante importantes, né, que não dá tempo da gente abordar. E aqui eu só fiz um peixe-cola, são tabelas muito extensas. Isso mostra assim, a variabilidade que tem de indicadores. Cada serviço dá um nome. Então, às vezes, está medindo a mesma coisa, mas o jeito dele criar o indicador recebeu outro nome. Então, eu já citei vários que estão sendo usados. Por exemplo, paciente com história de náuseas e vômitos. Isso aqui tudo é de processos, tá? Eu só colei aqui das tabelas o de processo. Paciente com história de náusea e vômito pós-operatório que recebeu profilaxia. Né? Então, quantos casos são desses que ainda estão vomitando, mesmo recebendo um cuidado certo? E alguns nem recebem, é outro indicador. Então, o paciente está com analgesia adequada no pós-operatório, que permite a fisioterapia, outro indicador. Então, é uma lista extensa.
Ele considerou indicador ainda da anestesia o envolvimento nosso com a cirurgia, aquele evento sentinela do lado errado. Nós temos participação se um cirurgião acabou incisando, faz parte do safe surgery, incisando do lado errado, porque nós fizemos pré, nós conversamos com o paciente, perguntamos qual é o lado que vai operar e na hora H não participamos dessa decisão. Então, é considerado um indicador que a anestesia está envolvida. E, por último, aqui, nessa última sequência, eu vou mostrar para os senhores alguns indicadores aqui do Brasil. Eu encontrei esse trabalho aqui do grupo do SARA, talvez seja o pioneiro de publicação em termos do que indicadores de qualidade eles já estavam usando em 97. Nós vamos ter que fazer uma busca ativa. Cadê esse pessoal? É o grupo do Dr. Renato Saraiva, de Brasília, e publicaram em 97 a proposta dos indicadores que eles estavam usando nessa época. Então, tem um fluxograma aqui, que é da acreditação de como criar o indicador, e vou citar 2 exemplos que eles já estavam monitorando dessa época, eu não sei se continuaram, né? A gente vai ter que depois perguntar para alguém de Brasília. Mas, assim, dentro dos indicadores de qualidade, eles mediam a taxa de complicações anestésicas iatrogênicas ou acidentais. Então, como é que ele calculava esse indicador? A percentagem de anestesia que tem essa complicação, só que alguém tem que ter registrado essa complicação, e o denominador seria o número de cirurgias realizadas no mesmo, anestesias realizadas no mesmo período. Qual que era a meta dele? Que essa taxa de complicação anestésica fosse menor que 7%. Como ele chegou nessa meta, né, foi estabelecido entre os seus pares. Um outro indicador que ele já propunha nessa época é o preenchimento da ficha de anestesia. Se ela estava totalmente preenchida, adequadamente preenchida, ganhava 2 pontos. Vocês estão vendo aqui a métrica? Se estava de 1 a 3 itens incompletos, 1 ponto. De forma que a meta deles aqui era o preenchimento da ficha com uma média de completude, né, de estar completa, de mais de 1,6, 1,86. Quer dizer, ele estava exigindo uma meta de quase 100%, que todas as fichas de anestesia estivessem completas. Que é uma meta bem ousada e interessante. Aqui, o Dr. Antônio Bastos, do Einstein, eu solicitei para o Einstein e para o Círio os indicadores de qualidade, um exemplo de que eles estão usando, né? Provavelmente são os 2 hospitais que estão mais adiantados nesse processo. O slide aqui não está muito bem, mas aqui, só para vocês verem, uma monitorização de qualidade, obviamente, a parada cardíaca, eles monitorizam hipotensões mais importantes pelo número de vasopressor, né? Aqui, a incidência de infarto do miocárdio, são outros 2 exemplos. Aqui não dá nem para eu ler. Aspiração de conteúdo gástrico, que é uma monitorização que faz parte de bem importante dos indicadores em anestesia. E assim vai, quer dizer, além de definir qual é o nome do indicador, se define como é que ele é medido na instituição, a sua incidência, da onde sai o dado. Depois, nas fichas de evolução disso, qual foi o tratamento dado, né? A monitorização dessas metas é acompanhada por um grupo de pessoas e eles têm que agir em cima disso. Bom, então, quando a gente pensa em começar ou manejar essa qualidade em anestesia, é importante considerar esses 5 itens, que é daquele artigo do Current, né? Eu tenho que adotar essas práticas que vão de encontro às minhas necessidades operacionais. Esses esforços têm que estar alinhados com o cuidado mais amplo do paciente na instituição, que é o que preconiza todas as empresas de acreditação. Cuidado para escolher não aquilo que é mais fácil de medir, o que eu tenho dado, em detrimento do que é mais importante na percepção do usuário que eu estou tratando. Então, esse é um erro comum. Eu quero monitorar, né? Eu sei que já tem direitinho a documentação da anestesia, quantas fichas de transoperatório completo eu tenho? Barbada. Se eu já sei que eu faço isso bem, não é um indicador importante para mim. Eu tenho que pegar o que eu não faço bem, porque eu vou ter que trabalhar onde eu tenho mais oportunidade de melhoria. Não que eu não tenha que monitorar isso, mas com certeza não vai ser o mais importante. Então, prioriza a qualidade sobre a produtividade. Vocês já viram que um erro custa muito mais para o sistema do que trabalhar com coisas que são boas. Então, essa é uma mentalidade que também está mudando. Isso não é só uma busca da anestesia. Quer dizer, hoje se sabe que o custo do erro médico ou dos eventos adversos é muito mais importante. E o papel das relações humanas e da comunicação.
O que é um bom indicador? Ele tem que ter importante para o seu serviço, ele tem que ter aceitabilidade científica, ele tem que ser viável. Não adianta tu escolher um indicador muito complicado que você não tem aonde tirar os dados. Sem uma base de dados não tem como ter indicador, sem documentação não tem como ter indicador. E a utilidade dele, o que você vai fazer com ele? Então, aqui, alguns exemplos do que está acontecendo no Brasil. Né? Aqui é o site do Sírio, né? Coordenado aí pela doutora Fabiane, doutor Endes, doutor Gregor, do Sírio Libanês, do SMA, que criaram esse site, que está tendo um acesso brutal, acho que até no exterior, pelo que a Fabiana me disse, sobre como a gente começar a trabalhar com isso, e uma estratégia, Raquel, para atingir, talvez, colegas que estão fora desse processo. Cada um pode fazer um pouco. Né? Então, isso aqui não é um indicador propriamente dito, mas eu acho que faz parte desse processo de envolver as pessoas. Aqui é do Daniel, de Caxias, o nosso presidente, Daniel Volking, que também, lá dentro da sua realidade, já fez uma ação, já começou o seu processo de qualidade, simplesmente fazendo um cartaz, né, baseado toda essa literatura internacional e as campanhas internacionais, do que você já pode fazer para melhorar os seus processos. Então, rotule as suas seringas. Revise o monitor, mantenha os alarmes ligados. Está o monitor na sala? Use. Pesa o capnógrafo? Deixa o peso, usa. E nós, esse pequeno grupo que a SBA montou, né, desde o ano passado, na presidência do Dr. Vani, nós começamos com uma comissão temporária, hoje nós somos subcomissões, nós somos uma subcomissão da Comissão de Normas Técnicas, e agora na AR deve entrar o nosso pedido para uma comissão permanente da SBA ligada à defesa profissional e não só à parte científica, né? E com a nossa proposta de criar uma campanha nacional de anestesia segura, todos ganham. Obrigada.